A paz do Senhor. Então, o apóstolo disse em Gênesis 2:5 que a terra ainda não tinha dado nada, não havia brotado nenhuma relva, porque ainda não havia chovido sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. A chuva na Bíblia, ela tem um sentido espiritual também, né? A Bíblia diz em Isaías 55, 10 e 11, que a palavra de Deus é como uma chuva. Porque Deus fala assim, assim é a palavra que sai da minha boca. Deus, quando a gente emite uma palavra, o que sai junto? O som sai, ele se propaga no ar, o som. Se não tiver ar, o som não propaga. Então, o som se propaga e o que sai junto? Coloca a sua mão enquanto você fala. Enquanto você fala, o que sai junto? O que é que sai junto? Põe a sua mão na frente da sua boca. Sai ar, sai vento, né? Você tá falando assim, vai falando, vai falando. Você vê que sopra na mão, né? Então a gente fala, junto com a palavra sai o sopro, né? Então a Bíblia diz, assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará a mim sem resultado. Assim como o mar evapora e se transforma em chuva, a chuva vai pro continente e chove, e o rio corre para o mar. Então aquela mesma água que subiu, virou nuvem, precipitou, caiu e correu pelo rio, voltou para o mar. Assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará a mim sem resultados. Isaías 55, 10 e 11. Então, a palavra de Deus, ela é como um sopro, né? E é como uma chuva, que ele derrama, né? Ele derrama, porque a palavra dele causou um derramamento de chuva no continente. Da mesma maneira, a Bíblia diz que Jesus matará o homem perverso, o anticristo, com o sopro de sua boca, com a palavra de sua boca. Apocalipse chama Jesus de palavra de Deus, né? Isso está em 2 Tessalonicenses. Deixa eu te dar o endereço certinho aqui que eu perdi. Sopro no Novo Testamento. Quando a gente esquece um versículo da Bíblia, esse aplicativo é muito bom, né? Você digita em Tessalonicenses, né? Então, é 2 Tessalonicenses 2:8. Ah, é que sai invertido aí, então não adianta nada, né? Então, Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda, né? O perverso. Então, com o sopro da sua boca, com a sua palavra, que ele mesmo é a palavra de Deus, né? Diz a Bíblia. A Bíblia também nos chama de lavoura de Deus. Em 1 Coríntios 3:9, disse o apóstolo Paulo. Então, nós somos lavoura de Deus. Jesus disse mais em João 15:1. Ele disse, meu pai é agricultor e eu sou a vinha. E vós sois os galhos, né? Nós, os que seguimos a ele. Se permanecerdes em mim, dareis fruto, né? Se nós permanecermos nele,
não afastar da igreja, né? Permanecer nele, haja o que houver, porque o diabo vai fazer de tudo, vai levantar até gente dentro da igreja para afastar você, para ser pedra de tropeço. Ou às vezes o próprio pastor fala uma palavra que você fala, não concordo, isso é absurdo, vou sair dessa igreja. Jesus falou uma vez um absurdo, lá em João 6, ele falou um absurdo, ele falou assim, quem não comer da minha carne, beber meu sangue, não vai ter parte comigo. Então, as pessoas carnais entenderam aquilo da forma da carne, né? Entenderam aquilo da forma carnal também. Eu tô aqui com a apostila 1, tá? Então, agora, a pessoa que ela é espiritual, ela vai entender da maneira do espírito, né? Então, João 3,6 fala, quem é nascido da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, né? Quem que nasce do espírito precisa ser batizado com o Espírito Santo. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Se vós que sois ímpios, quando vosso filho pede qualquer coisa, você dá, quanto mais vosso Pai Celestial dará espírito aos que pedirem. Aos que pedirem em sinceridade, né? Os que pedirem com coração sincero. Então, Jesus falou aquela palavra, então falaram, esse homem é um canibal, né? Que a gente vira canibal, comer a carne dele. Então não entenderam, né? Não entenderam e foram embora. Aí foi um monte de discípulos embora. Então Deus nos prova. Então foi falado um monte de coisas absurdas, né? Que era para provar mesmo. Aí Jesus perguntou ali para os 12, e vocês não vão embora também? Aí Pedro falou, né? Para onde a gente vai? Para onde irei de ti, se só tu tens palavras de vida eterna, né? Essa palavra linda que deu origem a um monte de louvor. Só tu tens palavras de vida eterna, né? Eles não entenderam também, eles não entenderam. Mas eles sabiam, o Espírito falava com eles. Eles sabiam que Jesus estava falando algo espiritual. Eles não entenderam, mas eles sabiam que ele estava falando algo, né? E eles guardaram no coração. Uma hora vinha a revelação, né? E tanto veio na Santa Ceia. Na última Páscoa que Jesus celebrou, ele falou para eles, toma o vinho, come o pão. Esse vinho simboliza o meu sangue que vai ser derramado por vós. Toma o pão. Esse pão simboliza o corpo meu que vai ser dado em sacrifício por vós, né? Então, a gente, quando a gente aguarda, vem a resposta, né? Mas tem gente, não, esse pastor tá falando coisas insanas, eu vou embora, né? Mas você tem que aguardar e também pedir para Deus o batismo com o Espírito Santo. Então, voltando ali à lavoura de Deus. Então, Deus é agricultor, Jesus a vinha e nós as varas, né? E ele falou que a vara tem que dar fruto. Se a vara se desligar da vinha, ela vai morrer. E então o galho seco serve para quê? Para fazer fogueira, para ser jogado no fogo, né? Então, nós temos que dar fruto. Qual que é o fruto?
as almas, ganhar almas para Jesus, e os frutos do Espírito Santo também, a conversão, deixar a ira, deixar a mentira. Quais são os frutos de Espírito em Gálatas 5? Vamos ver ali, Gálatas 5. Ali do 19 a 22, as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, divisões, inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, deixaram as paixões e os desejos. Agora, quem vive no Espírito anda na direção do Espírito. Não dá vazão à carne. Não, eu não vou mirar. Né? O Espírito dá um espírito de mansidão para nós, né? De paciência. Eu vou orar por essa pessoa, né? Deus vai converter ela. Então, nós temos que andar nos frutos do Espírito Santo, não em ira, em gritaria, em discussões, em discussões tolas, né? Principalmente teológicas, né? Jesus... A Bíblia diz que viola o que é santo, né? A palavra de Deus é santa. Se ficar debatendo, né? Deixa que Jesus dá a resposta, né? No caso, o pastor da igreja vai dar a resposta, né? Deus vai usar ele. Como aqui nós mesmos somos pastores, né? E fomos atacados aí por um grupinho que entrou no vídeo ao vivo, né? Então, a resposta tá vindo, né? Então, o apóstolo falou, leu o versículo que Deus deu para ele. Não tinha chovido, então nada cresceu. Para você crescer espiritualmente, você precisa da chuva, da palavra de Deus, do Espírito Santo, né? Chuva da palavra e chuva do Espírito Santo também. O Espírito Santo é fundamental para a salvação. Tem igreja que não batiza com o Espírito Santo. Graças a Deus, porque Ele é tão bom, tão misericordioso, glórias a Deus, Deus maravilhoso. Nos locais de refúgio a pessoa vai ter a chance de nascer da água e nascer do Espírito. Porque Jesus falou lá em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar. Ele estava explicando ali para Nicodemos. Tinha que nascer da água e do Espírito. O vento sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim ocorre com os nascidos do Espírito, né? Deus sopra lá do céu, você recebe o Espírito Santo, né? Teve um vento lá em Pentecostes, o sopro de Deus soprou ali e eles foram batizados. E aqueles 120 batizados com fogo, batizados com fogo do Espírito Santo, porque João Batista falou, aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então falam línguas de fogo. Eles começaram a falar em línguas. Ah, mas naquele tempo falava em língua para poder pregar. Hoje também. Eu conheço um monte de gente que ganhou dons de língua, né? Para pregar para estrangeiro. Né? Eu tenho uma conhecida que ela me contou que ela começou a falar numa língua que nem ela sabia. Ela começou a falar. E a moça do lado dela falou, obrigada. Você falou comigo, né? Eu falo russo
E Deus falou comigo aí através de você. Obrigada, né? E também conheço um pastor pessoalmente, me deu aula para os candidatos a pastores da igreja que eu pertencia. E ele foi para a África do Sul e ele não falava nem inglês nem os dialetos da África. Aí ele começou a falar, ele orou para Deus, Deus, me manda para outro lugar, porque onde fala português, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou ser útil em nada. De manhã ele acordou e entendia tudo que falava e também falava, e mais uns dialetos. Ele entendia as pessoas ali falando inglês, né? Que a África do Sul fala inglês e dialetos africanos, né? Então ele começou a entender tudo e falar. E ele contou pra gente, né? E mais uma pessoa também, né? A gente estava no monte, Deus usou o apóstolo para dizer, né? Olha, você vai para tal e tal país. Ele falou, ah, mas o que eu vou fazer lá? Se eu não falo a língua, eu não falo esse idioma. Aí, Deus mandou eu soprar, sopra. E o Espírito soprou, né? E ele começou a falar esses idiomas em línguas, né? Ele começou a falar. Então, é a prova, né? Na mesma hora ele começou a falar em línguas, né? Então, Deus usou, né? E Deus não mudou nada, ele continua o mesmo. Tudo que está na Bíblia, como eu já falei, o que tem na Bíblia acontece hoje. Se falar que não tem, aí você que é o falso profeta. Porque o que está na Bíblia, Deus não mudou, né? A Bíblia não mudou, continua a mesma, né? Então, o que está na Bíblia acontece. Se não tem na tua igreja, então começa a ligar o desconfiômetro. E também tem que orar muito, né? A gente vai ter que orar muito para Deus libertar o povo, libertar de doutrinas falsas, do encantamento do diabo, do engano, né? Que a Bíblia diz que o diabo ele engana o mundo inteiro. E Jesus também falou, se me perseguiram, também vos perseguirão. João 15, 20, no mesmo capítulo, né? Porque a Bíblia diz, não toqueis dos meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Salmo 105, 15. Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16, 22, né? E a Bíblia, ela também fala profeticamente, né? Que ele daria no devido tempo a chuva. A Bíblia diz, Oséias disse, né? Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Assim como o dia nasce e vem à luz o sol, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que é chuva serôdia? Que é chuva serôdia? A chuva serôdia, ela era a chuva que fazia, que faz até hoje, né? Amadurecer a safra final. Ou melhor, ele faz amadurecer a agricultura na safra final, né? Porque a chuva temporã, ela vem primeiro. Ela vem e faz crescer os primeiros frutos, a primícia, né? E foi o que aconteceu lá em Israel.
em Atos 2, veio a chuva do Espírito Santo, veio um vento impetuoso, ali a Bíblia diz, o sopro de Deus, e eles ficaram cheios de Espírito Santo, foram batizados com fogo do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas. E Pedro, né, de um homem inculto, passou a fazer uma pregação maravilhosa ali, com essa chuva do Espírito Santo. Falou ali no poder, sem vacilar, pregou para uma multidão, 3.000 almas foram batizadas, depois mais 1.000 almas, total 5.000. Essa foi a primícia da igreja naqueles dias. Depois de 7 meses, né, com a chuva serôdia, esses 5.000 pregaram, profetizaram, e uma grande multidão foi recolhida para o Senhor também, né? E essa chuva, que eu já expliquei, que é a palavra de Deus, que é o sopro de Deus, que é o Espírito Santo de Deus também, ela representa, que também é a justiça de Deus, porque a palavra de Deus é justiça. Conforme Isaías 45:8, diz assim, os céus elevados façam chover justiça, derramem das nuvens, e abra-se a terra e brote a salvação. E cresça a retidão com ele. Eu, o Senhor, a criei. Então, essa chuva de palavra de Deus, de Espírito Santo, vai produzir o fruto da justiça também. Glória a Deus. E nós temos que orar pelo derramamento desse Espírito Santo, em grande quantidade. Primeiro nós temos que jejuar e orar para serem quebradas todos os encantamentos do diabo que ele lança pela televisão, que ele lança por desenhos, por filmes de bruxaria, feitiçaria, fado, ocultismo, etc, etc. Nas crianças também, nos desenhos que tem esse mesmo conteúdo, o desenho do bruxinho, e o que elas comem também de festas pagãs, infantis, que induzem à bruxaria, ao satanismo. Sutilmente você não percebe. Então esse encantamento eu profetizo que vai ser quebrado. Nós vamos quebrar com jejum, oração nessas quartas-feiras. Vamos quebrar esse encantamento do povo de Deus para que penetre o brilho das boas novas, né? E para que seja derramado a chuva serôdia e depois a chuva temporã para os que vão ficar em locais de refúgio, que são os desertos, mas que vai ter alimento e água, obviamente, preparados por Deus, para que seja derramada a chuva serôdia, para que eles venham a produzir esses frutos do Espírito Santo que eu li. E a safra estando madura, a Bíblia diz lá em Apocalipse 14:14, volta o Senhor Jesus na safra madura, após a chuva serôdia. Aí volta o Senhor Jesus e os leva para novos céus e uma nova terra. Ou para suas mansões, né? Aqueles que já estiverem lá e vão ficar ali para amadurecer, para santificar. Porque olha a grandeza da misericordioso amor de Deus, né? Aquele que acabou de aceitar Jesus, que ainda está se preparando para o batismo. Aí chega o dia do arrebatamento, não está pronto. Vai se aprontar lá, 3 anos e meio, a mulher é conduzida ao deserto. A mulher é o povo de Deus, conforme Isaías 54. A mulher é conduzida ao deserto
para que ela seja alimentada por 1260 dias. E a safra estando madura, ela vai crescer espiritualmente. Então, Gênesis 2:5, nada brotou, porque o Senhor não tinha ainda feito chover sobre a terra. Então, nós temos que orar por essa chuva. Assim como fala Joel, eu derramarei meu espírito sobre toda sorte de carne. E Pedro citou esse texto, porque falaram que eles estavam falando em língua, porque eles estavam bêbados, cheios de vinho. Ele falou, ainda é 9 horas da manhã. Mas está se cumprindo o que fala ali em Joel 3,16. Que derramarei do meu espírito sobre toda sorte de carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão nos últimos dias. E vossos idosos terão sonhos e seus jovens visões. E há de acontecer que todo aquele que invocar o nome de Iá será salvo. Invocar o nome de Deus é poderoso para a salvação, viu? Já tive sendo assaltada, invoquei o nome de Deus. O cara foi embora, não levou nem celular sequer, né? Então, vós, filhos de Sião, alegrai-vos, diz Joel 2,23. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã. Pela obra santificadora do Espírito, aos escolhidos, de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, disse Pedro, né? A obra santificadora do Espírito. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar na santificação, para que sejamos santificados, né? É o lava-pé de Jesus, no mais estáis limpos, mas se eu não vos lavar vossos pés, não tereis parte comigo. E no capítulo que fala, eu estou lendo aqui a apostila, na página 18, né, das chuvas temporãs. Só que o Senhor me deu mais coisas, me deu mais textos, né? Oséias 10:12 ainda diz mais: semeai justiça conforme o amor, lavrai o campo. Nós temos que lavrar como? Evangelizando. Porque ali em Gênesis 2:5 Deus não falou que não tinha brotado nada da terra, porque Deus não fez chover, nem tinha homem para lavrar. Então Deus vai chover Espírito Santo e nós vamos ter que pregar, evangelizar mais do que nunca, porque está muito perto o arrebatamento. Os profetas têm um consenso comum, né? Outubro, né? Porque entre meados de setembro e outubro é o mês, é o 7º mês, é o mês da safra, né? E no mundo inteiro tem tido esse consenso. Agora, eu não sei, provavelmente, talvez Deus adie de novo, né? Porque Ele está esperando a primícia se aprontar. A primícia, né, não pode ter preguiça de ler as apostilas, de se preparar, de buscar Deus, né? O lava-pé, que é para tirar o eu, tirar toda a mentirinha. Às vezes é uma palavra chula, o torpe que a pessoa fala, né? Tem que falar a língua santa de Deus. Então ele fala, agora é hora de buscar a Iavé, Iavé, né? Mas a gente sabe que era Iavá, né? Colocaram Ema, o Espírito Santo revelou que é Iarva, né?
porque o H é meio arrastado, né? Yarva, né? O Senhor, até que ele venha e faça chover. A justiça e a salvação, né? Ele vai fazer chover justiça e salvação. Tiago também falou sobre a chuva temporária serôdia. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-a com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Nós temos que fazer a mesma coisa, né? Sede pacientes e buscar esse batismo. Então, eu tô lendo aqui, né, a apostila 1, e com mais textos que o Senhor deu, né? E na apostila número 2, tem um capítulo, logo no começo, que fala tudo sobre o Espírito Santo, né? O próprio Jesus recebeu, né, o Espírito Santo. Então, na apostila 2, fala tudo sobre o Espírito Santo, né? Ele que inspirou a escrita da Bíblia. Ele estava se movendo na face das águas quando Deus estava criando. Ele atuou na criação. Ele também dá a interpretação da Bíblia, né? José do Egito falou, não pertencem a Deus as interpretações? Então, as interpretações pertencem a Deus, né? Como? Pelo Espírito. Ninguém consegue interpretar a Bíblia se não for pelo Espírito, porque ele é um livro profético. As partes fáceis você pode até conseguir ler. Mas a Bíblia, se você não... Livro profético, livro de Apocalipse, livro dos profetas, só através do Espírito Santo, que ele que vai revelar. 1 Coríntios 2,13, Paulo disse, eu já estou acabando, tá? Pregamos não é com palavra da sabedoria humana, mas palavras ministradas pelo Espírito, que interpreta verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, porque eles parecem absurdas, igual quando Jesus falou, tem que beber meu sangue e comer minha carne. Mas é porque ele ordenou celebrar a Santa Ceia, né? E ingerir esse vinho e esse pão em santidade, tá? Se pecar, a pessoa acaba ficando doente. Tá escrito na Bíblia, tá? Porque essas verdades, elas só são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios, em seguida, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, vós que tendes a unção do Espírito, sabeis todas as coisas. 1 João 2,20. Daniel disse, ele profetizou lá em Daniel 12, que nenhum ímpio ia conseguir entender a Bíblia. Nenhum. E nenhuma interpretação provém, nenhuma profecia vai ser discernida por interpretação individual, né? Então, sendo assim, é necessário o Espírito Santo para revelar a palavra. Por quê? Porque nós somos da aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
de 2 Coríntios 3,16. Quando Jesus deu o Espírito Santo para os apóstolos, a Bíblia diz, Jesus soprou o Espírito Santo neles, ele soprou e falou, recebei o Espírito Santo. Apocalipse 11:11 fala que Deus soprou em seus corpos espíritos de vida e eles reviveram. E é assim que os profetas de Jesus ressuscitaram mortos, né? Então, Mateus 28, né? 19, 22 e 23 fala, né? Ele assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, né? Então, a palavra, o sopro de Deus, né? E isso desde o Velho Testamento. A Bíblia diz que o rei Davi, quando ele foi ungido, foi derramado óleo na cabeça dele. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E os apóstolos também impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, né? E ele nos guia. E Paulo ouvia a voz de Deus pelo Espírito Santo. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia uma certa ocasião, né? Depois ele foi lá para a Turquia, né? Mas não era o momento. E o Espírito Santo falou para o Paulo, separai-me Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado, né? 1 Coríntios 14 fala que a igreja tinha profeta, era para falar um de cada vez, era para falar 1, 2 ou 3 no máximo, mas eles poderiam falar um de cada vez, né? Apocalipse 10:11 fala, importa que profetizeis a muitos povos, nações, línguas e reis. Então é sinal que ia ter profeta durante o período de Apocalipse, que é o período que nós vivemos, querido. Tem gente na internet que ainda tá achando, ai, quando que vai começar o período de 7 anos? Quando começar a guerra? Gente, já começou na pandemia. A pandemia já é um dos sinais da volta de Cristo, porque ele falou que ia ter epidemia, falta de amor, guerras, perseguição religiosa, fome, os poderes celestes abalados. Gente, a magnetosfera da Terra já está abalada. Aqui já caiu até satélite no chão mesmo do Japão. Caiu no mar, quer dizer, né? Caiu porque ele passou naquela anomalia, ele caiu. Tá pegando o América do Sul e a África do Sul. Ele chama anomalia do Atlântico Sul, né? Então, as máquinas até param, né? Os satélites. Então, os poderes do céu já estão abalados, né? Ainda vai dar uma piorada, né? Depois da queda de meteoritos, Jesus falou que vai ficar extremamente eletrificada a atmosfera. Tudo que é metálico, você vai encostar, vai dar choque. Deus manda ficar dentro de casa, porque vai ter 3 dias de escuridão. Assim como teve no Egito e como diz Apocalipse capítulo 6. O sol não dará sua luz, nem a lua. Então, o que a Bíblia fala, a gente tem que crer. Se a sua igreja fala que não é, então, querido, você pode começar a ligar a sua desconfiança, né? Porque o que está na Bíblia
é a palavra de Deus e é a máxima. É a máxima. Então, o que está na Bíblia tem que ter na tua igreja. Tem que ter profeta, tem que ter revelação, tem que falar em línguas, tem que ter dom de cura, expulsar demônio. Tá? Todos os textos estão transcritos aqui, tá? Todos os textos estão transcritos aqui. Esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome, vou expulsar demônio, falar em línguas, pegar serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, vão pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu e o apóstolo João já oramos por, né? A gente já perdeu a conta quantas pessoas, né? Nós somos pequenininhos, a gente trabalha no monte, nas ruas, nas casas, né? Porque Deus falou que ia dar a cada um segundo a sua capacidade. Então, se tem uma pessoa que ela é capaz de ter uma igreja gigante, então Deus vai dar para ela. Mas tem gente que, né, já não suporta. Mas a gente já orou por tanta gente que foi curada, de braço paralisado, mão paralisada, cego, tem dor de tendinite, câncer. Um monte de curas já, né? E muitas das vezes foi na hora, foi instantâneo. Outros casos a gente ficou orando, né? Então, está escrito na Bíblia que uns era dado o dom da fé, outro dom de curar, outro dom da profecia, outro dom de discernir espíritos, outro o dom de língua, outro para interpretar a língua, outro para socorrer, outro para curar, outro para governar, outra variedade de línguas, né? Tá em Efésios 4:11 também. 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Marcos 16, né? Ele ia dar uns para apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro pastor e outro doutor. Ah, a minha igreja não tem apóstolo, né? Então, não existe apóstolo. Não, então o que está escrito na Bíblia? Então, pega a Bíblia e joga fora, né? Entre aspas. Não tô falando pra você fazer isso literalmente, tá? Tô usando uma figura aqui de linguagem. Então tá escrito na Bíblia que ia ter profeta, que ia ter apóstolo, que ia ter evangelista, pastor e doutor. Doutor é o mestre, né? Aquele que ensina. Pastor é um nome simbólico, né? Porque Jesus falou, eu sou o bom pastor, né? Então, os apóstolos jejuavam e oraram. Tem igreja que fala que não precisa mais jejuar. Então, pega a Bíblia e vai jogar fora, porque está escrito lá, né? Logo após a oração do Pai Nosso, Jesus falou que era para jejuar, né? Quando jejuardes, não é para fazer aquela cara de sofredor, né? Penteia o cabelo, passa óleo no cabelo, né? E ninguém precisa saber que você está jejuando. A gente não tem que ser hipócrita, representar uma falsidade, né? Como os fariseus faziam. Mas ele falou que tem castas de demônio que só sai com jejum e oração, né? E então em Atos está escrito que eles jejuavam e oravam para escolher os anciãos que iam cuidar da igreja. Então, ancião, presbítero e pastor é a mesma coisa. Presbítero significa ancião, presbítero em grego. Traduzido para o português é ancião. Então, quem cuida, o responsável, o chefe de 100, que Jesus vai manter na nova ordem, na nova céu, nova terra, que vai ser uma só grei, porque a nova Jerusalém vai acoplar na nova terra, vai ser uma só grei. E novos céus e uma nova terra foi prometido em Isaías 65. Pedro confirmou em 2 Pedro 3 e Apocalipse 21 consolidou a promessa dizendo, o apóstolo João viu que não existia mais a terra, o céu, a terra e o mar.
mas ele viu um novo céu, uma nova terra. E que Deus, a Nova Jerusalém descia, e Deus ia habitar com os humanos, como ele sempre gostou. Ele falou: Moisés, constrói um tabernáculo para mim que eu vou habitar no vosso meio. E ele habitou mesmo, né? Porque quem entrava ali sem ordem era fulminado. E ele habitou também no Templo de Salomão, porque está lá em Ezequiel 10, está em Ezequiel 44, quando Deus saiu pela porta oriental, que até hoje é cerrada, porque ele falou: essa porta nunca mais vai se abrir, porque eu passei por ela. E os 4 querubins estavam ali na porta do templo esperando ele, né? Num carro celeste, e tinha um trono. E lá ele dá a descrição de tudo isso que ele viu. Então, por que Deus saiu dali? Por causa da idolatria do povo. E veio Nabucodonosor com esse Babilônio, com seu exército, e destruiu tudo, né? Fez deles primeiro tributários, mas eles se rebelaram, aí ele veio e queimou tudo, queimou toda a cidade. E levou tudo embora, o ouro, todos os utensílios do templo que tinha, que era tudo de ouro, né? Amém? Amém. Aí depois você, né, depois... Aí você vê na apostila, né? A apostila, ela já está no blog, tá? Já tá no blog. Agora, a apostila 1, eu ainda vou fazer outra revisão. E eu vou incluir figuras. Porque eu paguei R$100 cada uma para imprimir, só para imprimir. Sem lucro nenhum. Eu te mostro a nota fiscal. Porque eu paguei para imprimir colorido, porque a palavra de Deus está em letra azul, né? Não sei se dá para você ver. Acho que não dá. Então, eu poderia ter posto mais figuras, né? Para dar um entendimento melhor, né? Quando o assunto couber, né, figuras, né, como na 2 a gente explicou o sentido simbólico de cada item, né, lá do tabernáculo, o tabernáculo onde Deus habitou, né, no tempo de Moisés, Deus mandou construir, e ele era assim por dentro, né, todo de ouro, a madeira era forrada de ouro. Aí tinha o Santo e Santíssimo. Ficava Deus aqui e Jesus aqui. E era tudo extremamente limpo também, né? E tinha o candelabro, que representava o próprio Jesus, que tinha 7 Espíritos de Deus, né? Então, e nessas apostilas Deus está revelando, né? O que são os 7 Espíritos dele, né? Ele está revelando. E, assim, deu 2 volumes, na realidade ia dar só um, né? De mais ou menos umas 150 páginas. Só que eu citei todos os textos, senão a pessoa acaba não lendo. Às vezes a gente põe citado o texto ali entre parênteses, mas a pessoa acaba não lendo, então eu citei. Então, não é para assustar, né? É que eu citei, eu também pus uma letra grande, né? Porque a maioria de nós passou dos 40, não consegue mais enxergar, né? Então, eu também pus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha implantar essa palavra no coração. Do teu povo. Te agradeço, Pai, pela revelação dessa palavra que o Senhor deu ao apóstolo João. E o Senhor manda complementar mais uma coisa. A chuva temporã
ela era dada, aí brotava, né, a planta, aí nasciam os primeiros frutos, né? E tinha uma festa lá em Israel que você levava na Páscoa os primeiros feixes, né? Na Páscoa você levava os primeiros feixes de trigo que crescia no campo, né? Os primeiros. E 7 semanas depois, no 50º dia, era a festa de Pentecostes, né? E nessa festa é que veio o Espírito de Deus, né? O sopro de Deus ali, que batizou eles com fogo, com dons, e eles então batizaram 5.000 pessoas, né? Então, na realidade, a oferta a Deus somos nós mesmos, né? Os 120 apóstolos como primícia e 5.000 pessoas foram ganhas, batizadas naquele dia. Então, essa foi uma oferta a Deus. A verdadeira oferta, nós somos a lavoura de Deus, como eu expliquei aqui nesse estudo. E que Jesus falou que ele é a vinha, a gente é os galhos, né? Da videira. Videira é a árvore que dá... na realidade, ela não é bem uma árvore, né? Ela é racemosa, arbustiva, né? E ela dá a uva, né? E depois de 7 meses, né? No primeiro mês era celebrada a Páscoa, 50 dias depois, né? Caía no segundo mês, segundo ou terceiro, preciso fazer a conta. Então, aí caía a festa da primícia. Mas na Páscoa era a primícia da primícia. Jesus foi a primícia da primícia, né? Porque ele foi a oferta para Deus. Ele foi a oferta por toda a humanidade, né? Então, ele foi a primícia da primícia. Porque era costume na Páscoa ofertar os primeiros feixes, os primeiros frutinhos que amadureciam logo. Então, a primícia, ela também amadurece logo, ela amadurece primeiro, ela se santificou primeiro. Então, ela é primeiramente arrebatada. Então, esses vão ser os 144.000 que fala lá em Apocalipse 7, que Jesus, lá em Apocalipse 14, já estava com eles no céu, enquanto ainda acontecia um monte de coisa na terra. Depois que ele veio nas nuvens, em Apocalipse 14, e pegou a safra final. E essa safra final era representada pela festa do 7º mês, onde o povo levava a safra total, a oferta da safra final, que era a safra geral da agricultura, né? Quando tudo, né, crescia, todos os frutos brotavam, né? Então, da mesma forma, vai ser o arrebatamento. O arrebatamento, ele vai ser dos santificados, da primícia, mais os santificados. Assim como teve os 120 discípulos lá, que pregou para os 5.000, aquela ali é a primícia, né? Eram os juízes que vão reger a nova terra. E esses 5.000 eram as multidões, né? Era uma multidão, não muito grande, né? Mas, então, agora vai ser a mesma coisa. Tem um pequeno grupo aí, que vão ser juízes, um restinho só. Um pequeno restinho que agora a gente tem na terra. E tem os santificados, que vão ser arrebatados. Os demais vão ficar 3 anos e meio para se santificar e se preparar. Amadurecidos, vem Jesus e pega a safra. Bom, a Bíblia diz, Apocalipse 12, a mulher no deserto.
E então, essa mulher do deserto, vamos lá, Apocalipse 12. Eu tô acabando, tá? Só vou falar esse Apocalipse 12 que Deus pediu para completar, né? Então, aqui fala no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, né? Ah, não adianta eu mostrar, sai enviesado, né? São ao contrário. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. São 3 anos e meio, que é o período do governo do anticristo. Ou 42 meses, é a mesma coisa. Então, aqui a mulher fugiu para o deserto. Agora, numa outra parte, aqui no versículo 14, fala que foi dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Serpente, aqui no 12 mesmo, fala quem é. É o diabo, Satanás, os espíritos de trevas, né? Por quê? Porque a mulher, tem a mulher que foge e tem a mulher que é dada a asa. A mulher que é dada a asa é a que vai ser arrebatada para a nova terra. E vai ficar lá 3 anos e meio em locais de refúgio para aprendizado. E não vai poder sair de lá. Vai ter que ficar lá, todo dia vai ter culto, né? E é um alimento espiritual, né? Vai conhecer a Deus, aprender a amar. Não vai para sua casa, sua fazenda, sua mansão, enquanto não ter feito toda a lição de casa que deixou de fazer buscando os prazeres do mundo, né? Então, e aqui fala, agora a mulher que fugiu para o deserto é aqueles que não vão aceitar a marca da besta, que é o chip com uma marquinha de tinta essa tinta de pele, que pinta, fazem desenhos na pele, tatuagem, né, que a Bíblia proíbe, né? Quem já fez, já fez. Quem não fez, não faça mais. Então, é Bill Gates que inventou, né? Deus confirmou que é isso. Então, ali tem tudo sobre você. E quem não tiver essa marca não vai ter acesso a dinheiro, não vai poder nem fazer uma compra em supermercado. Mas tem muita gente que não vai aceitar. Então, essas pessoas vão ser conduzidas pelos profetas e pelos evangelistas, missionários, que vão ficar e vão levar esses para esses locais de refúgio, né, que Deus vai dar direção, né, que já existem, né, locais afastados, desérticos, né, e para ser alimentada ali por 1260 dias. Amém? Então, essa foi a revelação que Deus nos deu hoje, né? E ali vai ter a chuva serôdia nesses 3 anos e meio, a chuva da palavra e chuva de Espírito Santo, para que eles amadureçam. Em Apocalipse 14:14 diz assim, né? Sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra ou safra da terra está madura. Então, Jesus meteu sua foice, no verso 16, e a terra foi cegada, né? Quem é a lavoura de Deus, que Paulo falou? Somos nós, né? A igreja dele, o povo dele. Então, ele
vai arrebatar, né? Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Então, essa palavra que Deus deu. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar seu povo com o teu amor, com a tua paz, tuas provisões, Senhor, com o teu conhecimento, tua sabedoria. Venha derramar sobre teu povo, teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Venha quebrar os encantamentos daqueles que ainda precisam te conhecer, a chegar a ti, ter entendimento da palavra. Pai, que as escamas desses que nos perseguem, que pertencem a seitas e nos perseguem. Pai, que o Senhor venha a tirar essas escamas. Em nome do Senhor Jesus. E essas apostilas o Senhor nos deu, e nestas o Senhor esclarece tudo sobre as seitas. As religiões que não têm esses sinais, que são seitas. E que todas as divisões religiosas, os desacordos teológicos, o Senhor está esclarecendo. Quanto a seu nome, quanto a tudo. E nós te agradecemos, ó Pai. E só um adendo aqui, né? Então, as seitas... Então, só a minha vai salvar porque só eu guardo o sábado. Só a minha vai salvar porque só eu evangelizo. Só a minha igreja vai salvar porque só a mim usa o véu, né? Então, irmãos, não é assim. É para usar véu, é porque está escrito na Bíblia. Só que assim, como é que vai guardar sábado? Né? Se seu filho cair num buraco e precisar de um médico, então não vai ter médico no sábado, que o médico é proibido trabalhar. Então não há como. Se a polícia parar no sábado, vai ter saque, vai ter estrupo, vai ter arrombamento de casas, não vai ter polícia, então o ladrão vai temer o quê? Então, nesse sistema é impossível. Então, o seu sábado vai ser o seu dia de descanso, para você buscar Deus, para você orar, jejuar, ir na igreja, né? Não tem igreja. Então assiste um vídeo, né? Mas faça como se vai numa igreja, né? Você vai num culto solene, né? Você tem que levar a sério como se estivesse numa igreja ali, né? Para você receber de Deus, né? Toma banho, assiste com reverência, levanta, deita, né? Não é para ficar ali com qualquer roupa, né? Ali você tá num culto solene, o Espírito Santo tá ali. A imagem abre um portal espiritual, né? Abre um portal espiritual. Aqui tem a presença de Deus. Tá? Então existe um portal espiritual para você receber aí, né? Jesus já falou que as imagens abrem portais espirituais, né? Então já me questionaram, né? Tudo questiona. Por que você gosta de usar roupa branca? Porque não sei o quê. Eu falei, eu uso de qualquer cor a roupa, né? Por que você usa trança? Por que tudo questiono, né? Por que você quer mostrar a tua cara? Já me questionaram, né, em vídeos que era paisagens, por que eu não mostrava a minha cara, que eu era covarde. E quando eu mostro é porque eu sou vaidosa e quero me aparecer. Então é difícil, né? É difícil, né? Você não dá para agradar grego e troiano, né? Então, vamos fazer igual o apóstolo falou, orar mais, né? Evangelizar e parar de julgar, né? Então, Deus mandou, eu nem sabia mexer em YouTube, e Ele me mandou aprender, né? E a presença dEle está aqui e abre portais sim, né? Então, por isso é importante a gente
né? Você vê a cara do profeta, né? Para você ver que é um profeta mesmo que tá falando, né? E não tá se acovardando. E quando você assistir, né, o culto, você faça com sinceridade também, né? Com reverência, né? Amém? E assim, a gente não vai mais permitir interrupções nos cultos. Eu vou pôr o moderador, né? Vou ver como é que faz, que eu preciso aprender. E não vai mais permitir. Se a pessoa quiser fazer uma pergunta, ela vai ter que ter coragem também e passar no e-mail, né? A pergunta que ele quer fazer. A questão é que o fariseu faz pergunta capciosa para desmoralizar o profeta, assim como faziam perguntas capciosas para Jesus. Quando a gente percebe que é assim, aí a gente para, né? Eu abri a porta uma pessoa e eu vi que o interesse dessa pessoa era esse, aí eu fechei a porta, entendeu? Fechei, porque aí não há condições, né? Porque se você sinceramente quer ajudar a pessoa a ensinar a ovelha, mas a pessoa, ela quer discutir, ela quer provar que você tá errado, aí não dá, né? Porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou orar por essa pessoa, porque só no tempo de Deus, que eu também fui incrédula. Eu também fui cética, também fui de uma seita, né? Então nós vamos ter que orar e rogar para essas pessoas que pertencem a seitas, para cair a escama do olho. E Deus, por misericórdia, vai levar para locais de refúgio, né? Mas se você ficar perseguindo o profeta, vai ser muito ruim para você, né? Vai ser muito ruim porque se você tira a paz do profeta, o que Jesus fala? Que ele vai atribular os que vos atribulam. Porque você não vai mais ter tempo, você vai ter que esquecer o profeta para parar de perseguir. Porque se Jesus nos deu paz, aqueles que tocam em vós, tocam na menina do meu olho, diz Zacarias, né? E os dois textos que eu também li aqui de Crônicas e Salmo, que não é para tocar em ungido de Deus. Aí é prejudicial para você mesmo, né? Aleluia. Você fica tocando, perseguindo o profeta, afrontando, desonrando, aí Deus vai ficar, né? Como o apóstolo falou, cair em mão de Deus, do Deus vivo, aí você pode perder muitas oportunidades de passar com vida para a nova terra, né? Você pode até ressuscitar, mas você vai perder a chance, né? Porque Jesus falou, muitos nunca jamais morrerão, né? Muitos nunca jamais morrerão, Jesus falou. Porque Paulo falou, nós que estamos vivos, não precederemos os ressuscitados. Primeiro eles levantam, depois nós, e vamos nos encontrar com eles. Então quem está vivo vai ser arrebatado vivo. Jesus não foi arrebatado vivo, ele ressuscitou, ele comeu peixe com os apóstolos. E ele mora na nova terra. Claro que ele tem emprego, ele tem características de Deus, porque é filho de Deus, é Deus filho. Então ele, da mesma maneira, ele tá em toda parte, tá aqui, tá à direita do Deus Pai, tá na nova terra. Mas aquele Jesus de carne e osso, igual a gente, tá lá, que comia peixe. Amém? Então ele tá lá e os que estiverem vivos vão ter esse privilégio e vão procriar também, né? Vão procriar porque tá ali em Isaías 11, né? Não se cumpriu essa profecia de Isaías 11, não cumpriu. Bom, é o último texto que eu vou ler aqui, tá? Porque Isaías 11 falou que
a vaca e a ursa vão pastar junto, né? Porque a ursa vai comer a vaca. O leão comerá palha com o boi. Você já viu o leão comer palha? Leão, ele é carnívoro. Então, essa profecia só vai cumprir lá. A criança de peito vai brincar na toca da serpente. E a desmamada, a criancinha desmamada, né? Naquele tempo desmamava com 3, 4 anos, né? Ou 5. Ela vai colocar a mão na toca da cobra. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, essa profecia não se cumpriu ainda. E Isaías 65, Deus prometeu um novo céu, uma nova terra. Então, ele fala, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis e exultareis no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para seu povo gozo. E não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias. Porque tem criança que morre, né? Nasce, morre ou morre no primeiro ano de vida, né? Então vai cumprir seus dias, né? E Pedro, ele citou esse texto, Pedro... Na última página de Pedro, né? Então, ele falou que o dia do Senhor virá como ladrão. Depois que Jesus fizer o arrebatamento, aqui fala, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Tem Bíblia que tá, derreterão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, havendo de perecer todas essas coisas, convém que nós sejamos pessoas de santas, né, e piedosas, aguardando, né, porque os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Quer dizer, fundir, quando você funde o ferro, ele derrete, né? Então, vai tudo fundir, vai tudo virar um lago de fogo aqui, porque vai cair meteorito. E então, com o passado o tempo que tiver que passar do governo do anticristo do povo de Deus, a mulher sendo amadurecida com conhecimento, alimento espiritual, o povo de Deus, que a Bíblia chama de mulher, né? O povo de Deus é a mulher de Deus. Ele é seu dono marital. Isaías 54. Então... a terra, ela é uma casca, e por dentro é só a lava vulcânica que você vê sair no vulcão, né? Então, ela tá sempre rodando aquilo ali. Igual uma água, né? A água borbulhando, ela fica se mexendo. Então, a lava vulcânica tá sempre lá, em convecção, né? Passado um tempo, a terra já é toda rachada pelos meteoritos que caíram nos dias de Noé. Aí vai rachar mais ainda... E vai perder estabilidade, vai tudo afundar na lava, né? Mas, porém, segundo a sua promessa, no versículo 13, de 2 Pedro 3, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Isso está em todas as Bíblias, tá, querido? Qualquer tradução. E Apocalipse 21, eu prometo que esse é realmente o último versículo. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, como uma esposa para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão seus povos.
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras são passadas. É a mesma coisa que está escrito ali em Isaías 65, né? Então, Deus vai habitar com o seu povo, como ele habitou no tabernáculo de Moisés, como ele habitou no templo de Salomão, e ele sempre gostou de habitar com o seu povo. Amém? E lá, os que passarem com vida vão procriar também. Amém? Deus não decidiu exterminar a humanidade. Quem queria exterminar a humanidade é o diabo. Porque quando ele soube que os humanos iam reger a terra, os 144 mil com Jesus iam ser juízes da nova terra, ele se revoltou, né? Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar até anjos, então ele não queria ninguém acima dele, na hierarquia. Amém? Decai, americai, em nome de Jesus. Então foi esse o motivo, queridos. Então por isso que ele odeia a humanidade e persegue a humanidade. Mas Deus nunca quis exterminar o humano, porque Deus podia ter feito isso. Quando Adão e Eva pecaram, ele já podia ter exterminado ali na hora. Para que Deus ia aguentar aí 6.000 anos de problema? Que nós já estamos em quase 6.000 anos da humanidade na Terra. Para que Deus podia ter fulminado? Aí ele em outra terra criava um outro Adão e Eva. Então por que Deus não exterminou? Porque Deus não falha. É como ele falou, a palavra que sai da minha boca é igual a água que vai evaporar, vai chover, vai correr no rio, vai voltar para o mar, vai voltar a minha palavra e vai cumprir aquilo para que enviei. Então, Deus não falha, o diabo conturbou ali, mas Deus consertou pelo sangue derramado de Jesus, comprou a humanidade. Foi uma vida perfeita, perdeu a vida eterna. Aí Deus pôs uma outra vida perfeita que ganhou a vida eterna. Equilibrou a balança, venceu. E ele vai voltar, completar a sua vitória. É arrebatar o seu povo para novos céus e uma nova terra. Amém, amados? Amém. E todas as diferenças religiosas vão acabar. Amém? Vão acabar, porque como eu li um texto aqui, toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então, Deus não gosta de orgulho religioso. Deus não gosta de orgulho nenhum tipo de orgulho, amém? Nem orgulho de futebol, nem orgulho religioso, nem orgulho nacional, nem orgulho do ego exaltado, se achando superior que os outros. Deus se opõe a toda soberba, que a glória dele, ele falou que nenhuma carne vai se exaltar na frente dele. Amém? Amém. Então fica na paz, Deus abençoe.